Rua Nassif Miguel, 2550, Poço Bom. Fone 17 991 25 0921. Votuporanga. Rádio Adonai Web Votuporanga. Dele, por ele e para ele. Nosso objetivo é levar aos ouvintes conteúdo de qualidade, através de músicas, mensagens e assim semear a palavra de Deus aos corações. Rádio Adonai, a sua sintonia. Agora na Rádio Adonai, Papo de Mulher. Entrevistas, informação, dicas, tudo sobre o universo feminino. Apresentação, Meg Monteiro e Thaís Gonçalves. Vem papear com a gente. Papo de Mulher. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 30 de abril, iniciando o Papo de Mulher. Vamos juntinhos até às 21 horas com um bate-papo bem interessante para acrescentar, para abençoar a sua vida. Estamos ao vivo pelo Face, site e aplicativo Adonai Web. Participe pelo WhatsApp DDD 17 996 28 41 11. Ou deixe o seu recadinho no nosso site www.adonaiweb.com.br na aba Recados. Hoje, participação especial, neuropsicólogo e pastor Carlos Fraga. Vem papear com a gente! Rádio Adonai, Papo de Mulher. Isso aí, iniciando mais uma edição, do nosso Papo de Mulher, apresentação minha, Meg Monteiro, e também Thaís Gonçalves. Graça e paz, boa noite, tudo bem? Graça e paz, boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Pastor. Boa noite. Vamos lá, mais uma edição do Papo de Mulher, muito bom. Graças a Deus. Com a participação delas. Claro, pessoal, sempre muito bem-vindos, todos. Não só as mulheres, Meg? Verdade. Porque os homens também têm comparecido a nossa página. Isso mesmo. Então, muito bem-vindos todos nessa noite. Isso aí. Você que está nos ouvindo pelo site ou pelo aplicativo, estamos ao vivo também pelo Face, viu? Entra lá na nossa página, facebook.com/Rádio Adonai, para você acompanhar a nossa live e nos ajude, compartilhe também o nosso vídeo de hoje. E como já divulgamos, hoje, participação especial, neuropsicólogo, pastor, instrumentista, professor de idiomas, querido Carlos Fraga. Seja bem-vindo, pastor, tudo bem? Amém, tudo bem. É muito bom estar aqui. É um prazer, uma alegria recebê-lo, viu? Amém. Estamos muito felizes, Hoje nós vamos falar no nosso primeiro bloco sobre transtornos e síndromes na infância. Inclusive, foi sugestão de um ouvinte, Foi Thaís? sugestão. Então, pessoal, nós estamos aí ligadinhas também no que vocês gostariam de ouvir, nos assuntos. O pessoal pode mandar, Meg, pra gente sugestões. Isso mesmo, por favor, o que você gostaria, que fosse discutido aqui no nosso Papo de Mulher. Você pode deixar essa sugestão na nossa página, você pode também mandar no nosso WhatsApp, acrescente aí, salve, na sua lista de contatos, o WhatsApp da Rádio Adonai é o 996 28 41 11. Lembrando que mudamos, viu? Então atualize o novo número, 996 28 41 11, e participe da nossa programação, deixando sugestões, ideias. Com certeza, são super bem-vindas. Estamos abertos, a sugestões, e é muito bom esse feedback, essa participação com vocês, com certeza fica bem melhor. Pastor, então vamos começar, o nosso bate-papo de hoje, como eu disse, foi indicação de um ouvinte, e nós aí pensamos em trazer esse assunto com muito carinho, porque, como já comentamos, esse é o nosso intuito, abordar assuntos que sejam de interesse aí das mulheres, dos ouvintes da Rádio Adonai. E para a gente começar entendendo, então, o que são doenças psicossomáticas. Bom, boa noite a todos os ouvintes, todo o pessoal que está nos ouvindo e atento, o ser humano é um ser muito complexo. Quando nós falamos em emoções, o campo das emoções é um campo muito complexo, porque o estudo das emoções, ele busca dar nome aos mais variados comportamentos que o indivíduo tem. Então, o que são doenças psicossomáticas? No geral, porque há muitos termos, no geral, é aquela pessoa que somatiza tudo, entende? Por exemplo, tem aquela dona de casa, aquela esposa, acontece com homens também, qualquer pessoa. E aí ela pega o problema da família do marido, pega o problema da família dela, pega os problemas do filho que é casado, pega os problemas dos netos. Então aí traz tudo para a mente dela.
e muitas vezes quer ser uma super heroína, ou então um super-herói, quando se trata de um homem, e o que acontece? Adoece a mente. Aí a pessoa acaba tendo dificuldades e desenvolvendo outros transtornos. Por quê? Porque ela está somatizando. Ao invés de dividir, a pessoa cria um peso além das forças dela. Isso é uma doença psicossomática. A pessoa passa a ter a porta aberta para outros males, né? Como depressão e outras coisas, ansiedade, síndrome do pânico e outros comportamentos que vão vindo, né? Através de... E o pior, que muitas dessas doenças, elas vão desembocar no cognitivo, ou seja, vai trazer dificuldades no corpo da pessoa. Isso também se aplica à criança, pastor? Bom, se aplica à criança, porque, como eu sempre falo, todo adulto foi uma criança. Né? Exatamente. Já foi uma criança. Então, o que acontece? A criança, ela tem... quem é a criança? Ela é o fruto, ela é o produto do pai e da mãe. Quando um ser é gerado, né, cientificamente, está comprovado que uma célula chamada célula ploide, ele dá 50% de genética do homem com 50% de genética da mulher, para gerar aquele menino ou aquela menina. Agora, o que acontece? Aquilo que a mulher já trouxe dos familiares vai desembocar naquela criança, da geração dela. Aquilo que o homem trouxe da geração dele, da cultura da geração dele, da genealogia dele, vai desembocar naquela criança. Então, aquela criança, a maioria das pessoas, elas, na gestação, elas já vão nascer com isso, percebe? A questão é que o ambiente onde ela vive vai dificultar o florescimento desse comportamento. Entende? Agora, se o ambiente for favorável, por exemplo, um ambiente que não tem paz, onde há muita discussão, onde a criança vê absurdos, onde as coisas não é uma família equilibrada, o que acontece? A criança vai adoecer e vai desenvolver esses transtornos, inclusive essas doenças psicossomáticas. E no caso do transtorno TDAH? Então, é um dos transtornos que mais é identificado hoje na criançada. Né? O que é isso? Lembrando que transtorno é tudo aquilo que fica transitando em torno da psique da pessoa. A criança, nós temos hoje um ambiente onde a criança tem muita atividade, né? Vai para o judô, vai para o inglês, acorda cedo, passa na escola, é tarefa, é tantas coisas, e está todo mundo muito ocupado, e a criança já vem nisso. Os pais e a criança já tem essa vida, né? Muito ocupada. O que acontece? Ela passa a desenvolver a hiperatividade. Ela não consegue descansar a mente. Por quê? A hiperatividade acontece por quê? Porque a criança, ela começa a desejar muitas coisas ao mesmo tempo. E outra, quando não há regras, né? Quando não há regras dentro de casa, o que acontece? A criança passa a ter uma certa liberdade a mais, e não há um controle sobre essa criança, dos pais. O que acontece? Ela vai adoecer, porque ela vai ficar hiperativa. Ela quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer isso, ela quer pular, ela quer sair. E se a pessoa, o pai, ou a mãe, ou o professor, ou o responsável, falar não, a criança vai ter dificuldade de lidar com a frustração. E aí o que acontece? Ela vai se tornar irritável, percebe? Vai se estressar, vai ser uma criança de difícil convivência. O que acontece? Vai para o tratamento, para poder dar um novo padrão de ambiente para essa criança, e tem que começar pela casa dela. E isso, então, acaba influenciando os pais. É necessário, assim, se os pais mudarem comportamento, ajuda também. Com certeza. Né? Porque ela é influenciada pelo comportamento dos pais, Uma né? das coisas que é interessante que acontece é que a criança, ela é afetada imediatamente pelos pais, né? Porque acontece, queridas, que muitos pais, eles vão lá, levam a criança lá para a terapia, e para saber o que meu filho tem, eu quero saber. Mas aí o que acontece? Aí vamos percebendo, quando nos meus atendimentos, eu já falo, mãe, a primeira a ser atendida tem que ser você. Por quê? Porque eu quero saber como que você trata o seu filho, como é que é o ambiente, você e o marido, né, a família, para poder chegar na criança. Entende? Aí vamos perceber que aquela criança está sendo vítima de um certo desajuste no comportamento do pai, da mãe. Aí a criança desenvolve isso. Percebe? Então, quando vai se fazer uma terapia com criança e tratar, eu estou falando de terapia não medicamentosa, é quando isso não se tornou cognitivo, né?
Aí o que acontece? A terapia não é somente para criança. Porque tem pais que acham que não, a minha criança, meu filho precisa de tratamento. Precisa. Aí volta lá no psicólogo, vai para o tratamento, aí o que acontece? Aí ele vai descobrir de que não é somente o filho. É toda a galera, entendeu? É todo mundo. É a história que a pastora Selma Fraga sempre conta da esponja seca. Ele vai absorvendo. Vai absorvendo, é isso mesmo. E o transtorno de Todd? Fala um pouquinho pra gente, né? O que é o transtorno de Todd? Veja bem, o transtorno de Todd já é um dos transtornos que já vem, né, com uma carga muito forte na genética da criança, entende? Vem dos pais. Ou seja, quando o pai é estressado, quando o pai é ignorante, quando a mãe é estressada, quando a mãe é ignorante, quando a mãe fala pra caramba, quando o pai fala pra caramba, quando aquela família, todo mundo fala baixo, tá entendendo? O que acontece? Essa criança vai desenvolver primeiro o padrão da família. Por que eu cito muito os pais? Porque a criança, ela é a reprodução daquilo que ela vê em casa. É o reflexo da casa. O que acontece? A criança, ela vê um padrão de descontrole em casa, em lugares, ou na escola, e em casa também. O que acontece? Ela vai aprendendo esse princípio, vai desenvolvendo o quê? O comportamento de desafiar. Chega um momento em que a mente dela começa a fazer a leitura de que ela é um super-herói, de que ela pode tudo e que ninguém vai puni-la. E o que acontece? Ela desenvolve na psique dela uma resistência à frustração. Então, mesmo que essa criança você converse e convença de que ela está errada, mesmo assim, essa criança vai rejeitar. Por isso que é transtorno opositivo desafiador. Porque ele se opõe à opinião do outro. Porque ele não quer lidar com a frustração. Ele sabe que está sendo frustrado, mas ele tenta burlar essa frustração com agressividade. Aí o que acontece? Por que a criança sofre com Todd? Porque quando chega na escola, ela quer desafiar o amigo. Porque o amigo quer brincar, mas ela quer mandar. Entende? Aí acontece, a criançada provoca o chamado bullying. Rejeita, não quer brincar. Aí passa uma criança depressiva, porque começa a ficar isolada dos amigos. Aí a família, até a gente da família, não, teu filho é muito, muito ignorante, muito estourado, descontrolado, sei o quê. O que acontece? A criança passa a viver uma rejeição por parte dos familiares e da escola no sentido assim, dos amiguinhos da escola. Meu Deus. E no caso, assim, da ansiedade, como que se aplica isso, né, para as crianças, família, né? Porque a gente percebe, então, que tudo inclui a todos, né? Isso, não somente a criança especificamente. Então, deixa eu explicar, porque as pessoas falam muito que traduzem muito a ansiedade como impaciência e pressa. Na verdade, a ansiedade é o contrário disso, não está ligada à impaciência e nem à pressa. O sentido real de ansiedade é medo. Porque na etimologia da palavra ansiedade, que vem de ânsia, significa medo. Medo de quê? Um indivíduo perdeu algo no passado e agora que ele está quase conquistando, então ele tem medo de perder de novo. Então ele vai desenvolver o quê? Um medo de perder aquilo. Por causa desse medo, ele vai articular para que aquilo chegue rápido, para que fique nas mãos dele e fique debaixo do controle dele, que é um outro problema que o ser humano tem. A criança, ela vai aprendendo, infelizmente, na sociedade, não tem como não ser realista. Nós temos uma sociedade doente hoje. É verdade. Entende? Nós temos uma sociedade doente. Faz um monte de leis, mas, na verdade, a criançada está enferma. Quem é a criança? É o futuro de amanhã. Entende? A criança é o cidadão de amanhã, é o adulto de amanhã, é o político, é a pessoa, é o professor, é o profissional. O que acontece? Essa criança, quando não sabe lidar com a perda e com a frustração, ela vai desenvolver um comportamento de ansiedade que vai acarretar muita dificuldade na vida dela. Principalmente no campo dos relacionamentos. É uma criança que, aí vem de novo, a questão dos pais. Por que a criança está estragada hoje? Porque os pais trabalham demais e para a criança ficar calada, dá lá um tablet leva. Aí dá lá um Xbox. Aí dá lá um jogo. Aí vai favorecendo a criança. Tudo que a criança quer, eles dão. Perdão. E o que acontece? O que acontece é que a criança torna-se ansiosa. Ela tem medo de perder a oportunidade de conquistar algo que o pai, na ideia dela, é obrigado a dar, porque ele está sempre dando. Então, se ele está sempre me dando algo, a minha mãe está sempre comprando o que eu quero, o meu pai está sempre fazendo o que eu quero, então, quando eu quero mesmo. Aí ela não entende isso.
essa psique, porque é criança. Vai desenvolver o quê? Um comportamento de comando, é uma ansiedade onde ela não pede, ela determina. Aí o que acontece? Os pais penalizados, não, mas é o meu filho, eu nunca tive isso, eu então vou dar para o meu filho, vou proporcionar a ele o que eu não tive. E usa essa desculpa para estragar o filho. Entende? Então a criança, ela passa a desenvolver desde a infância ansiedade. Outra coisa, na gestação, essa criança recebe, nós sabemos que a criança recebe da mãe todo o comportamento que ela passa na gestação é passado para a mãe, ou é passado para o filho, através dessa gestação da mãe, dessa gestação da mãe para o filho. A criança já nasce com um padrão ansioso. Entendi. Entende? Agora, se isso não for tratado, aí vai o quê? Gerar outros problemas, né? Outros transtornos. Mais um adulto ansioso na sociedade, né? E a depressão, pastor? Vou falar um pouquinho sobre a depressão também. Deixa eu esclarecer um negócio sobre a depressão. A depressão é uma doença, é um transtorno mental. Gente? Toda pessoa que está depressiva está com um transtorno mental. Mas o que é depressão? Primeiro, que eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, que a depressão o ato de se tornar depressivo é uma forma de autodefesa do organismo. O que é depressão? Depressão é uma pressão em cima da pressão. Tem a pressão, a pessoa vai lidando com a pressão. E vai tentando, e usando o artifício, vai tentando, pelo comportamento, pelas próprias forças. Tem um momento que ela não aguenta mais. O que o cérebro faz? Pá, dá um sossega-leão. O próprio sistema nervoso, chamado sistema límbico, onde se divide o que é emocional e o que é racional. Lá no sistema límbico, ele começa a promover uma descarga elétrica, um sossega-leão naquela pessoa. Aí ela passa o quê? Automaticamente a se desanimar. Percebe? E ela começa a não querer falar, não quer conversar. A criança que é depressiva, ela é depressiva, primeiro, pode estar ligado ao comportamento, porque as pessoas mais melancólicas, pessoas fleumáticas, são dadas à depressão mais do que os outros. Entende? Mas isso não significa que uma pessoa sorridente, por exemplo, às vezes aquele sorriso que muita gente bota no Face, é tudo depressão. Entendeu? É tudo para esconder a depressão. Fica escondendo a depressão, né? É como churrasco, né? Entendeu? Então, muita gente... por exemplo, tem gente que está lá fazendo exercício lá numa academia, mas está depressivo. Entende? Então, por quê? Ele já traz aquela depressão desde criança. Percebe? Aquela tristeza. Muitas vezes o divórcio dos pais promove na criança uma depressão na infância, porque o sonho da criança é o paizinho perto, a mãezinha perto, e aí vai desenvolver um quadro depressivo na criança. A criança, ela pode desenvolver taquicardia, percebe? Pode desenvolver queda de cabelo, pode desenvolver algum tipo de câncer, percebe? Tudo aquilo que não é tratado em tempo oportuno, a mente, o próprio cérebro, ele vai transformar em ciclo cognitivo. Isso vai explodir no corpo como um câncer, como uma enfermidade, queda de cabelo, manchas pelo corpo, cai as unhas, cai os dentes, entende? E começa a ter dor de cabeça, bate forte o coração, soa demais. São os problemas cardíacos que vão surgindo em detrimento do não tratamento desse aspecto depressivo na criança, entende? Então tem que levar para o especialista. E quais são os sintomas que a pessoa está com depressão? Não quer conversar, se isola dos amigos, se der um presente não se alegra, percebe? Tanto faz, come pouco, ou dorme pouco, ou então dorme muito, ou então come muito. Tudo que é demais, já na vida da criança, já é um sintoma de um quadro depressivo. Né? Vamos mandar um alô, pessoal, Thaís? O pessoal está comentando aqui na nossa live, né? Entrando, então vamos mandar um alô aí. Isso, o Romildo Souza, né? Ele colocou assim: esse é mestre em todas as áreas, Pastor Carlos Fraga. Forte abraço. Obrigado, Romildo, nosso filhão. É verdade. Falou que é muito bom assunto, né? Esse que nós estamos abordando hoje. A Ana Cláudia dos Reis colocou assim: pastor, é uma bênção, assunto muito bom.
né? Tá marcando aqui a Aline para entrar. Mandar um alô também lá no comecinho, né? O pessoal, o José Monteiro, a Marta dos Santos, querida, também ligadinha com a gente, a Dani Spork, a Selma Fraga também tá ligadinha, viu? Um forte abraço para você, Selma. Hoje você escapou, né? Obrigada, viu, pela participação de todos. E você que tá aí ligadinho com a gente, acompanhando a nossa live, nós pedimos que compartilhe, né, Thaís? Compartilhe, pessoal. Esse assunto eu acredito que é de extrema importância, né? Porque nem sempre, às vezes, as pessoas, nesse horário, né? Às vezes, sei lá, tá estudando, né? Tá trabalhando. E eu acredito que isso que a gente está abordando aqui hoje é de extrema importância para todos, né? Esclarecimento sobre esses assuntos, isso que hoje fazem parte da vida das pessoas. Isso mesmo. E se por acaso, né, você conhece alguém que você pode estar pensando, né? Olha, que bacana se essa pessoa estivesse assistindo. Marque ela nos comentários, exatamente, né? Esse vídeo vai ficar salvo, sempre todos os vídeos, né? As nossas transmissões ficam salvos, né? Na página do nosso Face. Então, marque lá a pessoa, né? Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, né? Que é muito importante. Hoje estamos aqui recebendo um especialista no assunto, exatamente, né? Está aberto para receber as suas perguntas, né? Você pode perguntar também aqui. Alguma dúvida, né? Alguma dúvida, e o pastor estará respondendo. Exatamente. E aí, no caso, assim, para a gente já esclarecer também sobre o estresse. Bom, quase ninguém é estressado, né, gente? Imagina. Olha, há uma curiosidade interessante. O Brasil, nós temos hoje mais de 257 nações no mundo. O Brasil é o segundo país mais estressado do planeta. Segundo? Meu Deus. Meu Deus. Perde para quem, pastor? Será o chinês? China e Estados Unidos. China e Estados Unidos. Acertei. Que chinês tem cara de estressado. Eles não param de trabalhar, não para de japonês. Muita produção. Muita correria, né? Então, o que acontece? O estresse, na verdade, é tudo aquilo que desequilibra a pessoa, né? Tudo aquilo que, na leitura da mente, se tornou além do que ela pode aguentar, se torna um estresse. O que o estresse vai proporciona? O estresse proporciona, primeira questão, um desequilíbrio no humor. Porque a pessoa que se estressa, ela vai desequilibrar o humor. Então, uma pessoa, ela pode ser super feliz, mas de manhã já amanhecer soltando os cachorros na turma. Ou seja, nós temos hoje, como tudo é muito... a criança, né? Ela tem um padrão de... Tudo é muito fácil, né? Tudo é muito fácil, muito rápido para a criança, né? Acesso. Então, ela tem acesso à internet, tem acesso a brinquedos, tem acesso a jogos, tem acesso a todo... Percebe? Por exemplo, os jogos hoje estressam muito a mente da criança. É o que os pais não entendem. Muitos pais, não é os pais não entendem, mas uma boa parte dos pais não entendem que jogos estressam a mente da criança. Primeiro, por quê? Porque o jogo ele vai lidar com a realidade, né, alternativa daquela criança. Então, quando ele está ali na realidade virtual, o cérebro, Meg, não consegue discernir o que é realidade e o que é ficção. Percebe? O nosso cérebro é assim. Então, os comandos do nosso cérebro, lado esquerdo e lado direito, ele não consegue definir se uma memória ela é uma criação da própria mente ou aquilo é algo que aconteceu, que a mente visualizou e que gravou com memória. O nosso cérebro não tem essa capacidade de discernir que a memória é ou não é alternativa, se aconteceu ou não. Né? E isso se aplica à mente da criança. Quando a criança ela tem muita oportunidade de vencer algum desafio em que ela consegue ser sempre o herói, né? Quando ela não consegue ser herói, ou seja, vai atingindo níveis mais profundos de um jogo, então ela começa o quê? A se irritar porque ela quer ser a vencedora naquilo ali. Percebe? Então, até certo ponto, quando há um equilíbrio, amém. Não estou falando aqui que, nossa, vamos queimar os jogos, né? Jogar fora, meter fogo no PlayStation, né? Não estou falando isso, pais. O que eu estou falando é que não pode deixar uma criança tanto tempo na frente de um computador, porque assim ela vai sair da realidade virtual, vai criar uma realidade alternativa, ou seja, ela trata todo mundo de uma forma estourada e estressada, porque todo mundo vira, na realidade alternativa dela, vira um inimigo. Ó, se o meu pai mandar, eu não vou obedecer. Por quê? Porque como é que pode?
ele faz uma leitura de que ele é o cara. Uhum. Compreende? De que ele pode, de que ele é forte, de que ele é poderoso. E você sabe, a maioria dos desenhos, esses super-heróis não tem pai, não tem mãe, ou morreu, ou divorciou, ou está enterrado. Nós nunca ouvimos sobre os pais desses super-heróis. Percebe? É verdade. Né? Ah lá, Ben 10. Ben 10. Quem é o pai de Ben 10? A família dele. Entendeu? Ah, o Batman Robin. Ninguém sabe nada desse pessoal. Tá entendendo? Ou seja, se produz um desenho animado em que não existe família. Ou seja, não há limites para aquele super-herói. Então ele pode fazer tudo. E a criança, ela começa a desenvolver estresse nessa hora em que ela se acha super-herói, onde ela elimina, né? Elimina, que é o que nós chamamos de complexo de Édipo e complexo de Electra. Ela vai eliminando a figura do pai, né? Que é quando a criança elimina a figura do pai para ele, e o complexo de Electra, que é quando a menina ela vai eliminando a figura da mãe. Aí quando cresce o super-herói, entende? Ou seja, ele começa a desafiar a mãe e o pai. É por isso que muitos adolescentes são bem criados, família gente boa, mas mesmo assim criam confusão com o pai, briga com a mãe, muitas vezes espanca os pais, e alguns até chegam até a matar. Perde totalmente o respeito, né? Por quê? Uma infância onde não foi tratado aquele estresse na vida dela. Aí se torna um adulto estressado. Agora, para os adultos que não nos ouvindo, o que acontece? O adulto precisa entender de que ele precisa tratar esse estresse. Por quê? Senão ele vai fazer muitas vítimas dentro de casa. E o pior, o patrão não vai aguentar, nem na igreja dele vai aguentar ele. Nem o pastor. Nem o pastor vai aguentar um crente estressado. Vamos falar um pouquinho também, pastor, sobre a fobia social? Isso. Primeiro, deixa eu explicar o que é fobia. Fobia vem da mitologia grega, do deus chamado Forbes. Diz que, na mitologia, que quando os deuses iam lutar contra os inimigos, os oponentes, os deuses gregos, para vencer a guerra, sem muita luta, eles levavam o deus Forbes. E o deus Forbes chegava na guerra, estava lá aqueles monte de inimigos. Chegava o deus Forbes e olhava apenas para o exército inimigo. E o medo que ele transmitia fazia o exército ir embora. Entende? Então, Forbes é o deus do medo. Né? Por isso que surgiu essa expressão fobia, vem de Forbes. Então, fobia significa medo. E esse medo, ele vai de leitura. Existe um histórico onde esse medo foi alojado na mente da criança e do adulto. Agora, veja bem, a criança está lá, dormindo, de repente cai lá uma víbora, uma barata, né, lá na cama dela, alguma coisa, pode criar um trauma que a pessoa vai ter dificuldades a vida inteira de entrar até em um elevador. Eu me identifiquei com isso. Percebe? Tem gente que tem medo de... a criança está lá, está tudo bem, um dia maravilhoso com os pais, de repente o carro bateu e capotou, ou sobreviveu, sei lá, depende da situação. Sim. Aquela criança sobreviveu. Vai criar o quê? Um medo de dirigir. Percebe? Ou então medo, alguém que está com o pai de moto, está com a mãe de moto, bateu, caiu, ralou, pode ser um raladinho de nada, criou um trauma, um complexo, vai ter dificuldade de pilotar uma moto no futuro. Então, isso quando, eu estou falando de coisas simples, e quando a pessoa, ela tem medo, por exemplo, eu atendi uma menina no ano 2017, ela morava lá pro lado de Matão, e os pais foram assaltados. O pai não estava em casa, quando estava chegando em casa, foi assaltado. E aí levaram aquela coisa toda. E ela ficou muito traumatizada e ficou com medo de sair de casa. E desenvolveu um transtorno chamado desrealização, onde ela precisa de viver uma realidade alternativa para se sentir um ser. Então aí ela passou por sessões, né? Graças a Deus, hoje já está indo até na faculdade, graças a Deus, né? Mas ela teve dificuldades para ela começar a caminhar, porque ela não queria sair de casa de jeito nenhum, com medo de que os pais morressem. A mãe começou a caminhar pela esquina da casa, depois 2 quarteirões, e até que ela conseguiu avançar. É um processo lento também, né? É o dia a dia. Mas era uma criança, né? Estava
tinha em torno de 9 para 10 anos quando aconteceu esse assalto. Então ela criou na infância dela um trauma. Olha só. Entende? E desenvolveu essa fobia de sair e ver público. Mas existe fobia de tudo que é forma, né? Tem gente que tem fobia, muitas vezes você convida uma pessoa para ir à igreja. Um detalhe aqui que eu vou falar para os pastores que é importante. Por que célula é importante? Por quê? Porque quando você faz uma célula, muitas vezes uma pessoa que tem fobia de estar onde tem um ambiente que há muitas pessoas, ela estando ali, num ambiente onde tem menos pessoas, é sempre mais segura. Por isso que muitas pessoas são abençoadas na célula, sabia? Olha só. Porque às vezes está lá uma pessoa que tem um transtorno e ninguém sabe, né? Convida, a pessoa resiste em ir ali para um aniversário, ou visitar, ou ir numa igreja, ou ir no culto. Não vai, por quê? Porque ela tem vergonha de falar que tem fobia de estar com muita gente. E fobia também de falar em público. A fobia de falar em público, né, que não é o seu caso, né? Mas já tive dificuldade no início. A fobia, ela vem assim de um padrão mais comportamental, desenvolvido, mas para um padrão mais de temperamento do que de caráter, digamos assim. Entendi. Por quê? Porque o medo de se expor, ela vai gerar uma fobia. Mas por que a pessoa tem medo de se expor? Porque em algum momento da infância, ela passou por privações, em que ela passou uma vergonha que ela não queria passar, né? Ou ela não entendeu, porque a mente não era madura, fez uma leitura de medo, de vergonha, e se desenvolveu. Aí quando cresce, tem medo de falar até para dar um testemunho na igreja, ou cantar uma música, ou falar em público, né? Entendi. E como seria o caso do síndrome do pânico? Tá, a síndrome do pânico está ligada à ansiedade. Por quê? A ansiedade, ela tem 12 pontos. Na verdade, a ansiedade vai gerar 12 outras enfermidades. Meu Deus. Entende? E a síndrome do pânico é a número 12 na escala. O que acontece? Síndrome do pânico. O que é síndrome? A síndrome já viu aquelas vias que muitos carros estão descendo em uma via só? Então, não havia a via da depressão, os carros da depressão, os carros da ansiedade, os carros do medo, os carros do temor, os carros da revolta, da tristeza, da ferida, do trauma, do complexo. Tudo isso vai para uma via só. E fica congestionado. O cérebro não dá conta. E o que acontece? A pessoa passa a desenvolver um medo, de repente, de tudo. Até de desconfiar, não, tem alguém mexendo ali, né? Tem alguém em casa. A pessoa começa a ter transtorno em detrimento desse pânico. E outra, tá tudo bem, tá tudo calmo. De repente vem, por quê? Porque é uma leitura de que alguma coisa está ameaçando ela, quando na verdade não é. Entende? Na verdade, vários quadros que não foram tratados que geraram esse síndrome do pânico. Percebe? Pânico por quê? Porque é onde vários transtornos se uniram para se tornar um só. Percebe? É assim, tipo assim, para a criançada, né? É como se fosse o Power Ranger, né? Na hora que é para vencer o dragão lá, né? O que acontece? Junta um carro, junta outro, faz o robô. Né? E assim acontece. Junta-se um monte de coisas e começa a gerar síndrome do pânico. A síndrome do pânico não é gerado exatamente nessa infância. Percebe? Nessa infância. Por quê? Porque há um histórico sendo desenvolvido na vida do indivíduo, né? Para que ela possa desenvolver essa síndrome do pânico. A criança começa com essas coisinhas. Por exemplo, que a gente já falou, né? Estresse, ansiedade, transtorno de hiperatividade, e vai gerando, vai se tornando, você vai construindo o robô, entende? Até que ela vai se tornar aquele adulto medroso e que vai ter dificuldades na vida. E detalhe, quando que uma pessoa começa a entender que está tendo um transtorno? É quando o comportamento daquela criança está afetando os amiguinhos da escola, ou o aprendizado dela. Né? Constantemente, eu atendo clientes que a escola pediu para fazer a avaliação neuropsicológica da criança porque está tendo dificuldade no aprendizado. E aí a escola quer saber o que há. Aí se faz, né, um processo de avaliação dessa criança para saber se a idade dela é compatível com a maturidade dela.
entende? E aí vamos descobrindo as dificuldades que as crianças têm. Que essa criança Muito tem. bacana, hein? Muita informação pra gente, né? Nesse bate-papo. E a hora não espera, 8h35 Então. já, né? Mas vamos falar assim de uma forma resumida, né? Sobre neurose agora, né? Já Certo. estamos aqui na reta final, né? Certo. Para que o pessoal possa entender também um pouquinho sobre neurose. Então, veja bem, tudo aquilo que se torna uma dificuldade da pessoa se adaptar pode gerar uma neurose. Então, um indivíduo, vamos supor, aqueles pais mudaram de casa e aquela criança tá lá, né? Ok, tá lá naquela nova casa, aquele ambiente, só que ela não fez uma leitura de felicidade daquele ambiente, percebe? Como ela não está conseguindo se adaptar, ela vai gerar uma neura, ou seja, eu não gosto daqui, eu não gosto daqui, eu não gosto daqui, eu não gosto daqui. O que acontece? Tudo que é uma mensagem para o cérebro de negativo vai gerar reações. Como eu te falei, a nossa memória não consegue fazer uma leitura correta de tudo. Então, ela vai ler aquela mentalidade da criança de insatisfação por estar em um ambiente que ela não quer, e essa insatisfação vai ser lido na mente como um transtorno. Percebe? É quando começa a gerar a neura. E a neurose, ele vai gerar, quando não é tratado, se torna-se uma esquizofrenia. E no Entende? caso da psicose, qual é a diferença? Então, ó, é assim, na psicose, já vai, assim, o lance do... onde as conexões já estão mais profundas. E as emoções, elas podem gerar surtos psicóticos. Entende? A pessoa passa a ter, por exemplo, assim, uma crise de ansiedade muito aguda. Porque até então, ansiedade é uma questão de como eu falei, né? O medo de perder, o medo de conquistar, ou já tem algo, tem medo de perder de novo, aquela coisa. Mas quando isso vai se agravando, significa que já há uma psicose, já há um quadro de desordem no pensamento dela, entende? Já há um quadro de delírio, já há um quadro de distúrbio. A pessoa, ela vai desenvolvendo, lembra da questão da realidade, né? A mente, ela corresponde, por exemplo, a gente está aqui, tá? De repente, vamos nos imaginar numa grande viagem, num churrasco, com a família, com a turma. O que acontece? O que vai vir no nosso ser, no nosso sentimento? Felicidade. Porque nós imaginamos a turma, nós imaginamos o churrasco, imaginamos o ambiente. Então, o cérebro, queridas, ela sempre corresponde ao pensamento. Então, quando eu coloco um pensamento, o que acontece? O cérebro vai ter que trabalhar todas as realidades que eu estou pensando, percebe? E quando eu penso muito em uma coisa, então o cérebro ele vai desviar a atenção para tornar aquilo uma realidade, mas é uma realidade falsa na psique. Aí a pessoa passa o quê? A desenvolver outro transtorno, que é a síndrome do pensamento acelerado. Entende? Interessante. É vai quando desencadeando. vai desencadeando. Né? Por quê? Uma coisa vai na outra. Porque a síndrome do pensamento acelerado é quando eu pego, eu estou ainda em maio, né? Amanhã é 1º de maio, dia do trabalhador, né? Que o povo vai mais trabalho que folgar, né? Então, dia do trabalhador. Só que já estou preocupado lá no dia 31 de dezembro, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que... Entende? Eu estou trazendo tudo o que eu quero. Antecipa. Eu estou trazendo realidades que eu posso focar lá para frente, mas eu quero viver isso hoje. Então, esse viver hoje cria uma realidade. E a nossa mente, chamada metacognição, que é na nossa mente, Meg, o teu nome mesmo? Thaís. A Thaís, né? Meg e Thaís. Veja bem, a nossa mente tem uma coisa chamada metacognição. Por exemplo, vamos supor, Thaís, que você pensa assim, amanhã eu vou para Rio Preto de avião. Um exemplo. Opa, leva eu. Aí o que acontece? Daqui a pouco, tua mente fala assim, amanhã tem Rio Preto. Lá, antes de dormir, tem Rio Preto. No meio da noite, vai levantar uma água, já nem dorme mais. Rio Preto. Vai para Rio Preto. Por quê? Porque quando nós definimos algo, como propósito, a nossa metacognição é o nosso juiz. Ele fica cobrando o propósito que você não realizou. Entende? O que acontece? Enquanto você não realiza o propósito, a mente fica cobrando. Então, quando o indivíduo que está com neurose e o quadro de psicose, que já está na base do delírio, pensando demais naquilo, né? A mente fica cobrando toda hora. Por que você não fez? 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 Entende? E aí a pessoa,
entra numa pane. É por isso que tem gente que perde até o sentido da realidade e fica assim, fora da casa. Olha só. Entende? E aí, só quando relaxa um tratamento, a pessoa volta à realidade, porque ela sai daquilo ali e fica quase que vegetando. Meu entende? Deus, são consequências gravíssimas, né? E a bipolaridade? Bom, veja bem, nós estamos em um tempo, eu costumo dizer o seguinte, que num casal, né, alguém é bipolar. Ai. Nossa. Certo? Agora, veja bem, primeiro, a bipolaridade é uma doença? É. Porque o bipolar, existem dois tipos de situações em que a pessoa se descontrola, que é o borderline, que é conhecido como borderline, que é linha fronteiriça, onde o indivíduo tem uma enfermidade em que ele está nervoso constantemente. Ele amanhece nervoso, dorme nervoso, trabalha nervoso, ele é ignorante, é estourado, enfim. É uma pessoa de difícil convivência e que cria inimigos do dia para a noite em segundos. Entende? Como também pode acabar com a festa de qualquer pessoa em segundos. O que acontece? A bipolaridade não é um borderline, mas é o primo. Entende? A bipolaridade depende de gatilhos. Então, a pessoa que é bipolar é uma pessoa que ela é maníaca depressiva, porque é o nome certo. Doença maníaca depressiva. A pessoa começa a ter mania de controle. Então, tudo aquilo que não está dentro da realidade dela, ela vai se invocar. Ela vai criar uma confusão. Entende? E se essa pessoa for para o culto, aí que danou-se mesmo. Aí que o gatilho vem, que a pessoa vai se estourar. E a pessoa... percebe? É a mesma coisa que você chega na igreja e fala assim, Paz do Senhor, irmão. Aí o bipolar fala assim, Paz do Senhor, por quê? Meu Deus. Qual foi o problema? Que paz? Você tá com paz? Tá entendendo? Já cria uma confusão ali. Entende? Então, o bipolar, como evitar a bipolaridade? Primeiro, lógico, fazendo as sessões, né? Que tudo isso que eu estou falando, tem jeito? Tem. Alguns com mais tempo, outros com menos tempo, né? Ufa, mas tem jeito. Bom. Tem solução para tudo tem isso. Solução. Né? Mas é importante reconhecer tudo isso, né? Então, esse é o problema do bipolar. O bipolar, ele não quer reconhecer. Ele acha que todo mundo tem problema, menos ele. Entendeu? Aí complicou. Ele é conhecido como uma pessoa ignorante, estressadinha, barulhenta, quebra princípios, gosta de falar até de chega, tudo tem que estar. Ela fala até tá do jeito que ela quer. Entende? Não, se não for do jeito que ela quer, acabou. Então, o que acontece? A turma, para calar o bico do bipolar, eu vou falando um português bem mais aberto, né? O que acontece? Aí vai agradar. Que é para não ter a pessoa falando no ouvido toda hora. Entende? É isso. Bom, pessoal, o pessoal entrando aqui na nossa live, comentando, né? Vamos mandar uns recadinhos, então, Thaís, para a gente ir para a segunda parte, né? Isso mesmo. O Romildo aqui de Souza, né? Ele colocou assim, parabéns pelo programa, muito top, pelas informações, muito produtivo, para a gente colocar em prática. Esse é o segredo. A prática, né? Isso. A Silvia Batista, um profissional de excelência. Meus parabéns, meu amigo, que Deus te abençoe. Foi uma bênção. Obrigado, Silvia. Deus te abençoe. A Ana Cláudia aqui, né? Ela tá ligadinha. Um abraço, Ana Cláudia. Ela marcou o esposo, né? E colocou assim, parabéns, um tema muito interessante. A Sueli Xavier também aqui ligadinha com a gente. Um abraço para todo mundo aí que tá ouvindo, né? E eu acredito que despertou, né? Muita coisa aí que às vezes a gente deixa passar desapercebido, não é mesmo? É verdade, esclareceu, né? Esclareceu muitas dúvidas, né? Muito bacana. Agradeço, viu, a sua participação. Vamos agora para o bloco comercial, né? Para o pastor tomar um fôlego, tomar água e já voltamos. Porque foram então, muitas informações, hein? Foi, verdade, né? Acrescentou demais, foi muito produtivo, muito bom. Fica aí ligadinho com a gente, intervalo bem rapidinho, né? E já voltamos. Rádio Adonai Web. A sua sintonia. Agora em Votuporanga, Rádio Web Adonai. Os maiores sucessos da música gospel. Informações, entrevistas e mensagens para abençoar e edificar a sua vida. Acesse www.adonaiweb.com.br. Baixe o aplicativo no seu celular, abra a Play Store e digite Adonai Web. Assim você pode utilizar outros aplicativos e continuar ouvindo a Rádio Adonai e até mesmo com a tela desligada.
Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Adonai. Compartilhe com seus amigos. Acesse www.adonaiweb.com.br. Todos os dias, uma programação especial para abençoar sua vida. Rádio Adonai, a sua sintonia. Agora na sua rádio, versículo do dia, sua dose diária de fé. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos, capítulo 23, versículo 4. Versículo do dia, sua dose diária de fé. Momento saudável. Dicas para que você tenha mais qualidade de vida. Parcele. Divida sua alimentação em 6 refeições ao longo do dia. Comendo em cada 2 ou 3 horas, você mantém o metabolismo acelerado. Você ouviu Momento Saudável. A qualquer momento tem mais. Papo de mulher para abençoar a sua noite de terça-feira. Ô, bate-papo gostoso, né? Participe, mande o seu recadinho, né? Você já sabe, com sua participação fica bem melhor. E agora vamos com uma mensagem, né? Continuando aqui, o nosso querido pastor Carlos Fraga. Fique à vontade, pastor. Amém. Queridos, eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e também agradecer a Rádio Adonai, né? Também, né? Por essa oportunidade, né? E o campo que acabamos de falar, do campo das emoções, é muito importante. E as pessoas entenderem, a rádio está de parabéns, porque é um assunto de suma importância para as pessoas, né? E agora eu quero ler uma palavra, mandar um abraço para a nossa igreja, os nossos pastores, né? Verdade. Pastor Eliseu, pastora Márcia, e a todos os irmãos, né? Nós estamos frequentando a Igreja Assembleia de Deus, né? Lá do Colinas, né? Nosso pastor Eliseu. E que é uma bênção na nossa vida. Ele esteve aqui, né? Esteve, foi uma bênção. Estiveram aqui ontem. Você fez a voz dele? A voz de locutor, falei hein? Ele é voz de locutor. É voz de locutor. Faça parte da nossa equipe, né? pastor. Vamos gravar umas vinhetas. E o pessoal tá vendo o pastor Carlos Fraga com esse violão rosa, tá bonito, né? Segurando esse violão rosa. Esse violão, gente, é homenagem ao papo de mulher, né? Aqui tudo é rosa. Tudo a caráter. Amém. Então, queridos, lá em João capítulo 3, versículo 6, fala o seguinte: Nicodemos foi ter com Jesus, né? E ele era um dos principais dos sacerdotes naquela época, que significa uma autoridade religiosa, né? E aí ele foi ter com Jesus e perguntou: mas como que eu faço para nascer de novo? E Jesus falou assim: olha, para você nascer de novo, você precisa voltar a ser uma criança. Então, como ele não era um homem que não entendia o mundo espiritual, ele achou que teria que voltar ao ventre da mãe dele, né? E Jesus falou assim: não, filho, você não entendeu, né? Na verdade, o que você tem que fazer é entender que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. O que eu quero dizer com isso, queridos? É que o que é espiritual é espiritual. O que é comportamental é comportamental. Ou seja, Deus nunca vai fazer por você aquilo que é sua obrigação. Percebe? Nós precisamos como um bom brasileiro, né, perder essa tendência de achar que os céus devem fazer tudo por nós. E não é assim. Entende? Algum tempo atrás, uma pessoa me telefonou e falou assim: pastor Carlos, eu moro em Rio Preto e eu quero saber se eu queria uma palavra, uma direção, né? Se eu quero ir para Votuporanga, quero morar em Votuporanga. E eu falei assim: tá, tudo bem, qual é o problema? Não, o problema é que eu quero saber se é de Deus ou não é. Qual a palavra? Qual a direção que eu tenho, né? Eu disse: olha, você é casada, né? Sou. E o seu marido concordou? Concordou. Então, por que tu vai orar? Arruma as coisas e vem, não é? Há coisas que nós queremos que os céus façam, mas são coisas que estão debaixo do nosso governo. Você entende? Deus deu ao homem, quando fez o Adão, primeira coisa que ele fez: olha, você vai governar. Você vai dominar. Então, nós precisamos entender que aquilo que é de cunho espiritual está fora do nosso domínio. O que resolve? Como que nós temos acesso a esse toque do mundo espiritual? Através da oração,
através do louvor, através da intimidade, de estar debaixo de uma autoridade espiritual, percebe? De um padrão de vida com Deus. E isso vai fazer com que nós entendamos de que a dimensão espiritual vai me conduzir, vai afetar, porque os princípios da palavra me ajudam a ir até aos céus, morar com o Senhor, mas também me ensinam a como viver nessa terra. Jesus, quando foi questionado, e aí, quantas vezes devo perdoar? Jesus já falou, a palavra já falou assim, olha, vocês vão precisar perdoar 70 vezes 7, ou seja, de uma forma ilimitada. Percebe? Ou seja, há pessoas que têm dificuldade de perdoar a outra, não é? Quando alguém me pergunta assim, olha, por que eu tenho dificuldade, né? Thaisa, né? E Meg, por que eu tenho dificuldade, pastor Carlos Fraga, ou neuropsicólogo, por que eu tenho dificuldade de perdoar? E eu falo, na verdade, você não consegue perdoar porque você vive treinando não perdoar. Mas como que eu vivo treinando? Aí eu pergunto assim para a pessoa, se eu te der um piano, você toca agora? Eu falo, não, mas se eu te der um piano e você treinar durante 3 anos, você vai tocar? Vou, com certeza. Lógico. Então, tudo que a gente treina se torna bom. A verdade é que você aprendeu a ser boa sendo péssima. Entende? Então, esse é o lance do não perdoar. A pessoa vai se tornando mais péssimo a cada dia. Quando Nicodemos quis saber de Jesus, o novo nascimento, Jesus fez questão de explicar para Nicodemos. Nicodemos, você precisa entender que aquilo que é racional é o teu campo, mas o meu campo é espiritual. Entende? Na verdade, o meu campo, a minha espiritualidade, a minha filosofia, o produto que eu lanço, não é? Para a tua vida, Nicodemos, vai mover o teu racional também. Entende? Então, Jesus fez aquela ligação entre aquilo que é racional e o que é espiritual. Entende? Quando alguma pessoa procura assim, pastor, eu preciso de um acompanhamento. Aí eu pergunto, é pastoral ou é psicológico, né? Ou é atendimento, né? Não, é porque... Não, se é espiritual, tu tem pastor? Tem, então vai procurar o teu pastor. Por que tu vai conversar comigo? Né? Tu não tem o teu pastor? Né? Agora, se você tiver algum transtorno, me procura. Né? Então, queridos, por quê? As pessoas, Meg e Thaisa, têm dificuldade de entender o que é espiritual, o que é físico. Percebe? Aí desenvolve essa mania que as pessoas têm de, não, os céus têm que fazer tudo. Não, Deus vai fazer. Mas as pessoas não entender a nossa participação no mundo espiritual e entender a participação do mundo espiritual na nossa vida. Entende? Foi isso que Jesus queria falar para Nicodemos. Amém? É isso. Amém. Vamos pro louvor, então. Amém. Vou cantar uma música. Bom, vou cantar uma música que eu cantei um tempo atrás e a Meg não esquece mais. É uma chamada Hear My Prayer, que significa, que é o Salmo 91, perdão. É o Salmo 61 em inglês, tá? Uhum. Então, você quer saber da tradução, é só ler o Salmo 61 em português, né? E você vai entender, porque a música é em inglês, tá? Hear my prayer, Lord. From the end of the earth I cry. Your peace will lead me to the rock that is high tonight. Hear my prayer, Lord. From the end of the earth I cry. Your peace will lead me to the rock that is high tonight. For you have been my strength in time of trouble. A child above my enemies. And Lord, I will abide with you forever. In the shade of your wings.
Amém. Lindo! Obrigado. Tem como? Não tem? Não é? Eu ouvi essa canção em 2000, 2001, mais ou menos, e nunca mais me esqueci. Não tem como se esquecer, né? Lindo demais. Muito Que bom. o Senhor continue abençoando a sua vida, pastor Carlos Fraga, né? Um homem de muitos talentos. Né? Nossa. Neuropsicólogo, pastor, instrumentista, professor de idiomas, né? Enfim, o Senhor foi muito generoso com sua vida, foi viu? mesmo. Deus abençoe. Eu sempre falo assim, poxa, eu sou muito amado Glória pelo a Deus Senhor. por isso, Não né? que os outros não sejam, mas me sinto muito especial. Isso é muito bom, né? Contar com pessoas como você, né? Aqui na nossa Com programação. certeza. Né, ficamos muito felizes com sua Sim. participação, acrescentou muito, aprendemos muito, né? E que o Senhor continue te abençoando, Obrigado. abençoando a sua casa, a sua família, seu ministério. Em Amém, nome muito de obrigado. Jesus. Em nome de Jesus. E eu gostaria, pastor, que nesse momento o pastor fizesse uma oração, abençoando a todos, né, que estão ligadinhos com a gente. Amém. Vamos orar então. Deus, nessa hora eu quero colocar todas as pessoas que estão conectadas na Rádio Adonai. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade de falar sobre emoções, explanar. E também, Senhor, de ministrar a Tua palavra e cantar um louvor a Ti. Sabemos, Pai, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E sabemos, Pai, que só o Senhor pode nos dar a habilidade para lidar com o dia mau e lidar com o dia bom. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando nessa pessoa que de repente está com uma depressão, uma ansiedade, que está com uma síndrome do pânico, ou um pensamento acelerado, ou uma criança, ou pais que estão com crianças com dificuldade, com transtornos. Em nome de Jesus, toca nessas famílias, toca em todas as famílias que estão nos ouvindo, e que o Senhor agracie esta rádio a cada dia. E eu quero, Senhor, ministrar, liberar uma palavra de grandes acontecimentos, Pai, e que a tua filha, esta rádio, eles avancem muito na região, porque, Pai, tem sido cura para muitas pessoas. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo, por essa oportunidade de ministrar na vida dessas pessoas, o teu agir e o teu toque. Cura cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rádio Adonai, Papo de Mulher. Bom demais, né? Papo de mulher. Que bênção, né, Thaís? Nossa, muito bom, né? Muito bom, agradecemos a participação de todos aí ligadinhos com a gente. Isso mesmo. O Romildo também está comentando aí na live, né? Ele está aqui, amém, excelente programa, parabéns para todos os envolvidos. A gente fica muito feliz, né, Meg, que Isso mesmo. os assuntos, os temas, né, Uhum. as pessoas que têm vindo participar, assim como o pastor Carlos, né, tem sido bênção na vida das pessoas, né, tem agregado, Uhum. a gente fica muito feliz porque essa é realmente a nossa intenção, Isso mesmo. né, de poder esclarecer, de poder edificar, né, então que bom. Se você ficou com alguma dúvida, né, gostaria de conversar com o pastor Carlos Fraga, entre em contato, tá? Anote aí, o contato do pastor é o 997-66-4927. 997-66-4927. E tem a página no Face também, né, Sim. pastor? Comenta sobre a página que tem alguns conteúdos, né, também Isso, disponível. A página é recente, Uhum. mas estamos colocando algumas coisinhas lá e muitas explicações também. Uhum. É só colocar Carlos com K, Carlos Fraga, neuropsicólogo. Uhum. Então, Carlos Fraga, neuropsicólogo, a página do Face. Lembrando, gente, detalhe, tá? Carlos com K. Não esqueçam. Né? Carlos com K. Pastor, muito obrigada. Deus abençoe. Realmente Amém. foi Obrigado. uma noite de muito aprendizado. Fiquei Com muito feliz. certeza, Obrigada. Que Deus bom. abençoe, Amém. viu? Um forte abraço para você, para a Selma, para o Brian, para toda a família, né? Amém. E que bom, né? A Selma também, colaboradora aqui com a gente, Sim. nossa apoiadora também. E é uma família que é bênção na programação da Essa Rádio família Adonai. é bênção demais, né? Deus abençoe. Obrigada. E você ficou aí ligadinho, agradecemos, né, a sua sintonia, a sua participação, né, Thaís? Com certeza, pessoal. Como diz a Meg, vou usar aí as palavras dela, né? Com a sua participação realmente fica muito melhor, né? A gente consegue ter esse feedback, né, Meg? Sabe o que as pessoas estão sentindo, como que as pessoas estão recebendo, né, os assuntos. Então, que o pessoal possa realmente aí divulgar, compartilhar com os amigos, informar, né? A gente está sempre postando, né, na terça-feira pela manhã, pastor, as pessoas que estarão conosco à noite, né? Então, que o pessoal possa divulgar aí com os amigos, né, com a família, para que todo mundo possa alcançar, né, essas informações, que as pessoas possam receber mais de Deus também. Isso mesmo, esse é o nosso objetivo, né? E uma ótima noite para você, Thaís, e boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite para você que ficou aí até agora com a gente.
Boa noite, Meg. Boa noite para o pastor. Amém, boa noite. Que Deus abençoe. Foi uma bênção mesmo a sua participação aqui hoje. Foi muito bom. Pessoal, bom descanso. Aproveite o seu feriado amanhã, né? Aproveite com sua família e nos encontramos na quinta-feira. Graça e paz. Boa noite. Tchau, Boa noite, tchau. Tchau. Você ouviu Papo de Mulher, tudo sobre o universo feminino. Agradecemos sua participação e sintonia.